queridos amigos. Sejam muito bem-vindos ao programa A Hora da Mediunidade. Hoje comigo estará Josildo Oliveira, da Instituição Espírita Nosso Lar, aqui de João Pessoa. Josildo, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui, pelo convite que foi feito, pela indicação do nosso irmão Cristóvão, também da Instituição Espírita Nosso Lar. E para mim é um prazer poder contribuir, né, nessa vasta seara espírita em termos de conhecimento. Para mim é uma honra estar aqui. Josildo, eu vou te fazer a primeira questão. O que é a reunião mediúnica? Liliana, uma reunião mediúnica, a gente compreende, se for de cunho fechado, em que só os participantes, né, previamente escolhido pelo seu presidente, pelo seu coordenador, pode frequentar. É uma reunião de cunho fechado. Antigamente, a gente usava o termo, e ainda usa, é válido para os dias atuais, o termo desenvolvimento mediúnico. Mas um pouco mais recentemente, compreendemos como educação mediúnica. Então, uma reunião de cunho fechado, ela não é aberta ao público e tem por objetivo a instrução e o aprimoramento daqueles que desenvolvem as atividades mediúnicas, a comunicabilidade com os espíritos e suas consequências. Então, essas reuniões é de cunho doutrinário, científico e moral, em que os seus participantes vão ter contato com obras, principalmente obras da codificação kardeciana, e nela não podemos esquecer o livro dos médiuns, que serve de roteiro seguro para o bom desempenho da mediunidade. Outros livros também poderão ser agregados. Nós temos vários livros de obras complementares em que vão efetuar, vão dar uma base boa, uma base necessária, principalmente para os que estão iniciando. Já que é uma reunião destinada não só apenas, digamos, aos jovens que eu digo, aquele de pouca idade, mas, como sabemos, a mediunidade, ela pode aflorar, ela pode eclodir, como é usado esse termo no livro de Terezinha Oliveira, ela pode eclodir em qualquer etapa da vida. Na infância, por exemplo, temos o caso de Chico Xavier, em que a mediunidade auditiva, né, e a vidência se tornaram presente. Também temos no nosso irmão Divaldo Pereira Franco, em que essa faculdade se apresentou de forma inequívoca também na infância, assim como Ivone do Amaral Pereira e tantos outros espíritos que abraçaram a doutrina espírita e deram, né, a sua cota de colaboração e nos ajudaram no aprendizado, no desdobramento das obras básicas. Então, a reunião mediúnica, o desenvolvimento mediúnico ou a educação mediúnica tem por objetivo maior desenvolver, né, nos dar o roteiro seguro, aprender a trabalhar com a presença dos irmãos e nós funcionando temporariamente na condição de médio, ou seja, intermediário entre o plano físico e o plano espiritual. E aprender a identificar os mentores, os espíritos doentes e enfermos que são trazidos a essa reunião. Porque a reunião de educação mediúnica, ela é composta, basicamente, de duas etapas. Uma primeira, uma introdutória, geralmente um pequeno trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, e isso também vai variar de casa espírita para casa espírita, conforme o entendimento do diretor e dos seus participantes. Temos uma parte instrutiva, abordando, como falei ainda há pouco, algumas obras, pode ser de Divaldo Franco, pode ser o Livro dos Médiuns, pode ser o livro de Chico Xavier, o Mecanismo da Mediunidade, por exemplo, e tantos outros.
vai depender muito do dirigente. E uma segunda parte, né, que é dedicada justamente à prática em si, né, para que os médios que estão desenvolvendo, muitas vezes já amparados pelos médios desenvolvidos, possam ter essa percepção do plano espiritual e como trabalhar com mais segurança nesse campo. Então, isso seria uma reunião mediúnica. Muito bom, Josildo. Nesse segundo tipo de reunião mediúnica que você colocou, que ela serve para trazer esses irmãos que precisam de auxílio, né, que ainda estão precisando de um atendimento, vamos dizer assim, a gente pode dizer que a reunião mediúnica ela é como um pronto-socorro, certo? Como se fosse aquela triagem, a primeira triagem quando a gente chega até o hospital, né? A gente chega lá para dizer o que tem, o que está sentindo, e aí começa a primeira pessoa que vai nos atender ali. Seria isso, não é? Também, a gente não pode esquecer que o desenvolvimento mediúnica, ou a educação mediúnica, essa reunião, ela não tem por objetivo só receber os mentores espirituais, mas é um momento também dedicado a recepcionar os espíritos sofredores e doentes, para que o médium possa se desenvolver com mais segurança na recepção desses irmãos, né? Como é a aproximação, como é a espiritualidade, trazer ele para aquele momento. Receber os guias espirituais, ou chamados mentores espirituais, é muito importante, com ou sem a identificação, porque nem sempre o mentor de determinado médium A ou B vai se identificar. Isso é uma questão secundária, como é tratado no livro dos médios. Se o espírito tiver permissão para se identificar, e que ele queira se identificar, ótimo. Mas, em alguns casos, os mentores espirituais de médio A ou médio B demoram muitos anos a se identificarem, né? Mas é uma coisa normal no médio querer saber quem é o seu guia, quem é o seu protetor. Quem é que não quer saber, né? A gente tem, por exemplo, em Chico Xavier, que ele só veio saber quem era o seu guia espiritual, no caso de Emmanuel, muito tempo depois. O Divaldo também demorou para descobrir quem era a mentora dele. Justo. E nesse intervalo ele teve muita curiosidade de saber quem era. Ele só veio saber, na verdade, quando já estava adulto, né? Que ela, por fim, aí não se sabe, porque eu não li ainda nada, ou nunca ouvi ele falar no YouTube, nas palestras que ele faz, que eu tanto assisto, se houve permissão, ou já havia permissão para ela se identificar, ou se já havia, ela não queria se identificar, né? Mas isso, como eu te falei, nos livros dos médios, é uma questão secundária, a identificação ou não do seu mentor. O mais importante é o benefício e o trabalho que ambos têm a realizar juntos, isso é o mais importante, que é o consolo, que é o lenientivo, uma palavra de conforto, de fé e esperança, aqueles que sofrem, né? Então, a reunião mediúnica, como foi falado, ela é composta de 2 períodos. Um teórico, em que é dadas as instruções, e a prática, porque não poderia ser diferente. Só a teoria por si só não é o suficiente. Muito bom, Josildo. Vamos lá para a próxima questão. Qual o objetivo da comunicação dos espíritos nas reuniões mediúnicas? A primeira de todas, sem nenhuma sombra de dúvida, é a instrução. E quando a gente fala a comunicação dos espíritos, subtende-se que são os espíritos esclarecidos e generosos, como menciona André Luiz. E eu gosto de usar muito esse termo, porque há muitos anos eu estudo as obras de André Luiz em complemento à codificação kardeciana. E ele gosta, sabiamente, ele gosta de usar esse termo, os espíritos esclarecidos e generosos. Então, realmente, é a instrução. Aproveitando a oportunidade, eles não vão perder,
Nessas reuniões comparecem muitos espíritos doentes, muitos espíritos alheios ao próprio desencarno, ou seja, desencarnaram, mas não têm consciência que não pertence mais ao mundo da matéria, que não tem mais o corpo denso, o corpo físico. Então, esses são determinados a incorporar-se, no caso de incorporação, em determinados médios. Salientando, vamos fazer aqui uma comparação. Numa reunião mediúnica, em que se comparece 25 pessoas, excluindo o dirigente, que está naquele momento na condição de dirigir, temos ali entre doutrinadores e médios ostensivos. Todos os médios estão aptos a receber ou a recepcionar, a doar suas cordas vocais, no caso da psicofonia, a qualquer espírito? Não. Porque uma série de coisas a gente tem que levar em consideração, né? A afinidade fluídica entre o espírito que se quer comunicar e o médio, a vibração entre ambos, e se a espiritualidade realmente quer encaminhar espírito A ou espírito B para determinado médio. Então, nesses momentos, destinado na segunda parte da reunião mediúnica, é destinado também ao socorro e ao amparo dos espíritos sofredores. Porque, na verdade, o desenvolvimento mediúnico ou as reuniões de educação mediúnica são verdadeiras incubadoras de médium. É ali que o médium vai ter o maior conhecimento da doutrina, do seu ponto de vista ético-moral, e como trabalhar com esse dom que Deus colocou em nossas mãos, atendendo aquele velho dispositivo. Dai de graça aquilo que de graça recebeste, como está no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o médium, nessas condições, ele funciona como um verdadeiro enfermeiro, né, na recepção de irmãos sofredores. Geralmente, em alguns centros mais antigos, os médios mais experientes abrem um trabalho com a identificação dos seus respectivos mentores, e depois passa a recepcionar esses espíritos que são trazidos pela espiritualidade para receber o lenitivo, o consolo, o amparo, o esclarecimento necessário para o despertar espiritual. E como foi dito anteriormente, nem todo espírito que desencarna compreende de imediato a sua real situação. Muito bom, Josildo. A próxima questão era para a gente abordar um pouco mais, já aproveitando que você falou sobre os espíritos que muitas vezes desencarnam e não se reconhecem, não conseguem entender que ele já não vive mais nesse plano. Eu queria que você me trouxesse uma referência de André Luiz. Ele foi um suicida? Para que eu possa responder essa pergunta, a gente deve recorrer ao que a própria doutrina espírita nos fornece. A questão é, foi um suicida consciente, ou seja, aquele que planejou, aquele que arquitetou subtrair a própria vida física, ou aquele que, por algum deslize, alguma imprudência, ou por vícios morais, né, não conseguiu enxergar que estava caminhando para o despenhadeiro, consequentemente, abreviando a vida física. André Luiz, sim, ele foi um suicida, mas foi um suicida inconsciente. Ele não queimou a prestações, o fluido vital que todos nós encarnados temos, que é aquele fluido da vida, que ele vai sendo esgotado a prestações ao longo de toda a nossa existência, e muitas vezes esse fluido se queima mais rápido por uma enfermidade, por uma patologia instalada no organismo físico. Então, no caso de André Luiz, não aconteceu isso. Por imprudência, por maneiras como está descrita por Henrique de Luna no capítulo 4 do livro Nosso Lar, o assistente espiritual do departamento médico daquela colônia, naquele exato momento, acompanhado de Clarencio, ele explica os motivos pelos quais André Luiz desencarnou, embora a princípio ele não queria aceitar. Mas lá no umbral, nas zonas umbralinas, onde ele permaneceu por 8 anos consecutivos,
ele ouvia constantemente dos irmãos ignorantes o nome suicida, suicida, para onde vais, infeliz, que esse é o termo que está descrito no livro Nosso Lar, e ele não aceitava. Aceitava a condição de infeliz, mas não aceitava a condição de suicida. E também, quem estuda as obras de André Luiz, vai perceber que ele demorou muito tempo, mas muito tempo, para realmente haver o completo desligamento do seu espírito, do seu corpo físico. E isso se deu em pleno cemitério, né? Como é narrado também em outros casos, temos também o caso de Francisco, no capítulo 29, que retrata isso muito bem. Então, ele foi um suicida, e o capítulo 4 do mesmo livro, Nosso Lar, diz os motivos pelos quais ele foi um suicida. Josildo, muito bom. Essa história do André Luiz é fascinante mesmo. Quem não leu ainda o livro Nosso Lar, leia. Assista o filme também, que é bem esclarecedor. Agora vamos para a nossa próxima questão. Certo. O que tem de comum no capítulo 29 do livro Nosso Lar com o desencarne de André Luiz? No capítulo 29 do livro Nosso Lar, trata das visões de Francisco. Segundo a descrição do próprio texto, da própria narrativa, Francisco, ele desencarnou oriundo de um desastre por pura imprudência. O que tem em comum, além de ambos terem sido suicidas, né, inconscientes, no caso, não houve também, no organismo físico de Francisco, o esgotamento natural do fluido da vida, do fluido vital. Não houve nisso. E ambos permaneceram, no caso do Francisco, permaneceu algumas semanas próximo ao corpo, no sepulcro, tentando erguê-lo e não conseguia. Como os irmãos já nos alertam, nos explicam, né, na codificação kardeciana, enquanto houver um átomo ou uma molécula do perispírito ligado ao corpo físico, não há, e não está completa ainda, o seu desligamento, a disjunção carnal. Então, o espírito passa a sentir os reflexos, né, da decomposição cadavérica. E foi o que Francisco sentiu. O nosso irmão André Luiz também, outra semelhança, ele passou também algumas semanas para poder se desvencilhar completamente do seu corpo físico em pleno sepulcro. Então, nós temos essas duas características, essas duas semelhanças. Só que no caso do Francisco, foi mais intenso, porque ele sentiu os vermes corroer o corpo físico, enquanto o seu espírito ainda permanecia ligado ao corpo em decomposição. Aí demandou mais tratamento, demandou mais cuidado por parte de Narcisa, né, como é chamada lá, a enfermeira, né, desses irmãos que penetram as câmaras de retificação. Então, realmente, esses são os pontos comuns de ambos. Ambos foram suicidas, inconscientes, e ambos permaneceram por vários dias e até semanas em pleno sepulcro, lá no cemitério. Muito bom, Josildo. André Luiz demorou 8 anos, não é isso? Para poder se libertar, né, do umbral. A questão do umbral, se você me permite falar, nas próprias obras de André Luiz, diz que é uma concessão divina. O umbral é um departamento destinado a esgotamento de resíduos mentais. Mas não quer dizer que nesse período de 8 anos, no umbral, ele não teve assistência. Ele teve assistência, sim, do plano espiritual. Porém, as vibrações dele, a casa mental totalmente fechada para as coisas de ordem superior, não permitiram que ele conseguisse enxergar de pronto o auxílio que estava ali presente, né? Clarencio tentou várias e várias vezes, a pedido da genitora dele, que se encontrava em plano espiritual superior, para socorrê-lo. Mas quando é que se deu de fato, né? Quando foi que André Luiz conseguiu de fato enxergar a presença dos benfeitores espirituais? Quando ele reconheceu que a morte não existia, quando ele reconheceu que a vida continuava.
E foi através de uma prece que ele diz que chorava como criança, digamos assim, né? Abriu o padrão mental dele nesta prece, que foi longa, ele não sabe quantificar o tempo, né, que passou orando, mas no término dessa oração, graças a Deus, ele conseguiu ver a figura do ilustre velhinho Clarencio, que estava ali pronto com mais 2 assessores, a socorrê-lo. Foi justamente nesse momento. A gente vê o benefício que a prece faz em nossas vidas, em todos os momentos, tanto para os encarnados como para os desencarnados. Muito bom, Josildo. Vamos para a próxima questão. É dado o direito dos participantes de reunião mediúnica fazerem perguntas aos mentores de determinados médiuns? Excelente pergunta, Liliana. Não, não é dado esse direito porque transformaria uma reunião de educação mediúnica numa consulta mediúnica. E a consulta mediúnica, em muitas casas também conhecida, vai depender de casa para casa, eu quero salientar isso. Há casas espíritas que têm reuniões mediúnicas com esse objetivo chamado reuniões de desobsessão, né? Tem outras casas que chamam de atendimento fraterno, mas o atendimento fraterno varia. Tem casas em que se é possível o atendimento fraterno com a comunicabilidade dos espíritos, ou seja, através do médio de comunicação. Mas tem casas em que desenvolve o atendimento fraterno sem comunicabilidade espiritual. Isso vai depender de casa para casa. Mas não devemos transformar, não é o objetivo transformar uma reunião de educação mediúnica numa reunião de consulta mediúnica, né? Não devemos. E, para isso, o próprio livro dos médios, né, nos esclarece bastante sobre esse tema, né? As reuniões, em geral, né? No capítulo 29, se não me falha a memória, lá está, né? Começando com as reuniões frívolas, as reuniões experimentais e reuniões instrutivas, né? Então, as reuniões instrutivas, no livro dos médios, é mais abrangente. Se não me falha a memória, só as reuniões instrutivas ocupam 8 páginas, enquanto as frívolas ou as experimentais ocupam apenas 1 a 2 páginas, para você ver a nossa responsabilidade, né? De ler, de estudar, para melhor exercer. Eu sempre digo na reunião mediúnica que eu frequento, é a minha preocupação no material que está sendo estudado, que é de boa qualidade. Mas, mais importante ainda, é a aplicabilidade daquilo que eu estudo. Isso é o mais importante. Estudar dá base, dá segurança, mas ela deve ser aliada à prática constante. Outra coisa que as pessoas perguntam, muitos me perguntaram muito, você dedica quantas horas do seu dia ao estudo da doutrina espírita? E eu falo, não existe horas, mas o estudo da doutrina espírita, ela deve ser em doses homeopáticas, porém constante. Não adianta eu ler um livro hoje, 1, 2 hoje, passar 6 meses sem pegar um livro. Então, todos os dias eu tenho por hábito me dedicar 20, 25 minutos à leitura da doutrina espírita. Quando não, eu vou aliando essa leitura a um conteúdo da internet, lá no YouTube, que eu gosto muito de entrar, vejo uma palestra de Divaldo Franco, uma de Raul Teixeira, isso vai me acrescentando informações, vai me direcionando por caminhos que talvez eu ainda não tenha visto, que é o mais importante. É isso mesmo, Josildo. Eu me acrescento nisso aí. Eu sempre aproveito os momentos, assim, vou dirigir, vou até o trabalho, eu coloco alguma palestra e vou ouvindo e dirigindo. Volto para casa dirigindo, também coloco uma palestra e vou ouvindo. Eu sempre busco, vou lavar a louça, coloco lá e vou lavando a louça e ouvindo uma palestra. Porque se não for assim, meu amigo, eu não consigo. Assim, o momento que eu paro para realmente para ler um livro é quando eu vou me deitar. Eu pego 1, 2 páginas para ler antes de dormir. Porque o meu dia a dia é muito corrido. Então, se não for assim,
eu não tenho essas doses homeopáticas no meu dia a dia. Então, eu vou tentando encaixar ali nos momentos, né? E me fazem muito bem, muito bem. Eu sinto até falta, já virou uma rotina. Agora, pegando um pouco do gancho que você colocou sobre as reuniões, a minha próxima questão seria como que a gente avalia se a reunião mediúnica ela está bem orientada? Porque, assim, por exemplo, eu mudei de estado. E aí fomos à procura de um centro mais próximo da nossa casa. E teve muita coisa que a gente encontrou lá que a gente ficou um pouco assim, né? Meio receoso, falando, nossa, nunca tinha visto isso, né? O que você pode me dizer sobre isso? Como é que a gente avalia? A gente pode avaliar uma reunião mediúnica, as que foram mencionadas ainda há pouco, desenvolvimento mediúnico ou educação mediúnica, que é muita coisa, nós avaliamos a partir da disciplina. A gente avalia a partir do coordenador, do dirigente da reunião, se ele é instruído e, de forma prática, ele consegue conduzir a referida reunião, se essa reunião tem o horário certo, né? Se as pessoas que ali estão são selecionadas previamente, porque, como falei, nem todas podem participar de uma reunião dessa natureza, porque é uma reunião fechada, não pode participar qualquer um, né? Se o dirigente, como eu falei, é instruído, é prático dentro da doutrina espírita, se os médios conseguem dar a sua comunicação de forma mais tranquila possível, evitando batidas desnecessárias na mesa, evitando determinadas palavras que não condiz com a realidade de onde nós estamos inseridos, né? Tem uma série de coisas que a gente deve levar em consideração para avaliar o médico. Então, estou apenas dizendo algumas dessas, né? A gente também tem que levar em consideração a questão do tempo da reunião. Não pode ser longa demais, para não cansar, também não pode ser curta demais. Então, tem que ser bem dosada. Há determinado horário para começar, há determinado horário para terminar. E a gente tem que levar isso em consideração. Se a reunião começa às 7 horas, então todos os seus participantes, 7 horas da noite, todos os seus participantes têm que estar às 7 horas da noite. É claro, alguns casos. No meu caso, por exemplo, às vezes, que aqui é na quinta-feira, se eu vejo que eu não vou mais ter tempo hábil para chegar no começo da reunião, eu vou chegar meia hora atrasado, 40 minutos atrasado, eu prefiro não ir mais. É uma determinação minha, né? Eu prefiro não ir mais. Respeito aqueles que assim não pensam, né? E se o diretor permitir que eles entrem após o horário, tudo bem. Mas que não vá atrapalhar o desempenho das atividades prestadas ali naquela reunião, né? Local adequado, tem a questão do local também ser adequado para tais reuniões, a questão da luminosidade. Não pode haver nessas reuniões, fazer um parâmetro, me disse, evitar o excesso de conversas paralelas. A gente tem que estar atento ao tema abordado. E esse tema abordado, muitas vezes, vai ser discutido. Sabemos que há opiniões divergentes, mas que a minha opinião em particular, se for aberto o campo para o debate, né, se for aberto o campo para o debate, não venha trazer desarmonia ou desconforto para demais membros do grupo. Então, eu já falo até para minhas amigas lá, né, as pessoas que convivem comigo nesses momentos. Se uma pessoa já mostrou, digamos assim, já verbalizou a sua opinião, e é a mesma que a minha, não preciso mais acrescentar nada. Agora, se há uma divergência de opiniões, muitas vezes eu prefiro ficar calado para não trazer um desconforto para aquela pessoa ou para a própria reunião, né? E a gente sabe muitas vezes que é o somatório de pensamentos comuns, as vibrações, né? A prece que cada um de nós mantemos,
né, o objetivo maior da reunião, mas a gente vai encontrar ali, às vezes, elementos que destoam dos demais. Pessoas que estão pensando em problemas materiais, pessoas que estão com a mente longe, né? Porque numa reunião dessa, a preparação se dá logo ao acordar. Então, hoje é o dia da reunião fechada, então hoje eu tenho que me preparar, porque eu posso encontrar naquele dia entraves para ir para aquela reunião, né? É um problema no trabalho, é um trânsito, é uma pessoa que inesperadamente bate na nossa porta, né? É alguém reclamando atenção. Então, são coisas que fazem com que o médium não vá à casa espírita. E aí é onde devemos mostrar esforço e perseverança em ir. Porque a espiritualidade conta com o nosso auxílio para o recepcionar esses irmãos enfermos e doentes, no sentido de acolher, de abraçar, de trazer um lentinho. Então, existem sim esses parâmetros de avaliar a reunião mediúnica, né? Muitos parâmetros, por sinal. Se a gente for parar aqui para descrever todos eles, vai ser muito longo. Mas tem muita coisa a ser falada nisso. Muita coisa. Verdade, Josildo. Tem uma coisa que, no livro da Terezinha Oliveira, ela Sim. fala que eu acho que é uma coisa muito importante, que eu não havia pensado nisso, né? Porque para mim não fez efeito, assim, não reparei. Mas eu já frequentei um centro em São Paulo em que os médiuns da casa, todos eles vestiam um jaleco branco. Então, a gente conseguia diferenciar quem eram os trabalhadores, né? Então, da reunião mediúnica. Só que aquilo, eu nunca vi aquilo como um problema, mas eu vendo isso do livro da Terezinha, ela fala sobre não ter essas vestes especiais, né? De colete, jaleco, avental, enfim. Porque isso vai descer, né? A vaidade do médium, ele se destacando no meio de outras pessoas. Então, ele acaba trazendo uma coisa de vaidade mesmo, é mais para evitar isso, né, do que um problema. Não é que é um problema ter isso. É uma dica que ela dá, né, para você não mexer com a vaidade do médium, porque se imagina, você vai numa reunião mediúnica e os médios estão todos trajados de formas diferentes. Aí, aquela pessoa que é nova ainda, como você disse, que está ainda no outro tipo de reunião mediúnica, que é mais teórica, que está aprendendo, ele vai falar, nossa, olha lá, médios já quero também, sabe? Não foca muito no trabalho importante que você está levando, mas sim em um dia vestir um jaleco, ser diferente de todo mundo, né? Eu achei muito interessante e achei válido. É compreensível a sua colocação. A nossa irmã, Terezinha Oliveira, ela faz realmente essa abordagem, como você está dizendo no livro Mediunidade. Agora, por incrível que pareça, no período que eu morei em São Paulo também, no período que eu também dirigi, vou fazer uma comparação. Quando eu morei em São Paulo, no bairro da Moema, eu trabalhava no bairro da Moema, aliás, tinha um centro espírita, não sei se existe ainda hoje, chamado Miguel Arcanjo. Esse centro espírita era dirigido por umas senhoras já de idade, mas ainda muito dinâmica, muito esperta, por assim dizer, em termos de lucidez. Se não me engano, o nome dela era Isaura. Ela até brincou comigo no primeiro dia que eu estive lá no Miguel Arcanjo, em São Paulo, se não me engano, na Avenida Jamariz, no bairro de Moema. Ela disse, você é espírita? Sou. De onde você vem? Olha, temporariamente eu estou aqui em São Paulo, mas eu sou de João Pessoa. Eu já era espírita, frequentador assíduo, lá em João Pessoa. Ela me convidou para assistir. E todos usavam o famoso jaleco branco. Aí eu pergunto a você, muitas vezes só fazendo uma comparação, se você está numa palestra pública
e o palestrante, no término, foi aplaudido, isso pode trazer algum malefício ao palestrante? Pode, se ele se deixar envolver pelo orgulho e pela vaidade. Então, eu estou fazendo essa comparação para que você entenda, os nossos amigos que posteriormente assistir, entendo que a roupa, a vestimenta, nada influi. Não há uma obrigatoriedade que todos vá de branco. E nem a roupa vai estimular uma coisa que porventura não exista dentro do médium. Não exista no médium assim, os vícios da alma, as impurezas da alma. Então, a roupa nada importa. Eu acredito que é isso que ela quer dizer. Se a casa espírita todos vão de roupas comuns, ótimo, melhor ainda, talvez, né? Mas eu não vejo nenhum entrave para o uso de roupa branca. É claro que isso, paulatinamente, foi caindo em desuso. Era como o pessoal antigamente falava, você vai ao centro e já ligava, né? Pensava que era... Não, é mesa branca. Porque na mesa de madeira o pessoal botava uma toalha branca para distinguir as coisas. Influencia alguma coisa? Não. É apenas uma tecnologia, nada mais do que isso, né? A roupa vai deixar o mais vaidoso. Imagina se eu chegar na reunião mediúnica de paletó e gravata, tudo lá, né? Vai influir alguma coisa? Não. Porque temos lá nas reuniões mediúnicas pessoas que são advogados, né? Vão bem vestidos, temos engenheiros, temos pessoas da área da educação, da área de medicina, cada um vai do seu jeito. A roupa e nada influi. Então, se a reunião, o pessoal já vai de roupa comum, ótimo. Agora, que não seja uma imposição, aí é um pouco complicado. Quando é uma imposição do dirigente que todo mundo veste o jaleco branco, né? Que, no fundo, não vai influenciar, não vai deixar a pessoa mais vaidosa ou menos vaidosa, isso se ela já não for vaidosa. Está entendendo a colocação? Entendi, meu amigo. Eu entendi também que quando ela fala da vaidade, não é de quem veste o jaleco, é de quem não veste o jaleco e gostaria de usar o jaleco, né? Então, essa vaidade é nisso, né? Não de quem porta ali o jaleco. Ou talvez sim, né? Como você falou, se isso já está dentro do médium, então sim, ele vai se sentir, nossa, eu sou muito importante, que eu uso o jaleco branco. Mas, enfim, eu acho que é muito bom tudo isso que você trouxe sobre a avaliação. Isso não quer dizer que uma reunião de uma casa espírita está errada de não seguir o que foi pontuado aqui, não é isso, não foi essa a nossa intenção. É mais da gente saber mesmo, porque assim, tem muita gente que frequenta a reunião mediúnica, né, os médiuns, que eles acabam trazendo de outras religiões espiritualistas, trazendo algumas coisas que, como é que eu posso dizer? Que já estão acostumados, né, a fazer e que não comporta na doutrina espírita, né? Não é o que a gente aprende. Então, isso a gente encontra também, né? Esses gestos. Eu não me lembro agora a palavra correta que eu gostaria de trazer, mas você entendeu, né? Entendi. Me permite fazer uma pequena observação. Há determinados centros... Pode falar. Tem irmãos que vêm de outras religiões, né? Espiritualistas, e entram para o espiritismo e acabam trazendo esses trejeitos, né? Que não é de acordo com o que a doutrina espírita traz para a gente, né? Agora, há algumas outras atividades desenvolvidas em casas espíritas, ainda hoje, que os irmãos usam uma bata branca para diferenciar os trabalhadores, para identificar os trabalhadores daqueles que são frequentadores e que, naquele momento, vão receber uma assistência. Não tem nenhum problema. Nenhum problema. Mas, no nosso caso, a gente está tratando especificamente de reunião mediúnica, né? Aí fica a critério, a meu ver, da casa, né?
sem trazer nenhum prejuízo para nenhum dos membros ali presentes. Eu, em particular, dirigi desenvolvimento mediúnico por muitos anos, né? E eu nunca obriguei, na condição de dirigente, que alguém vestisse o jaleco branco. Mas na casa citada lá em São Paulo, como era de costume, já os médios se sentiam à vontade, não por questão de querer se destacar, eu não poderia ficar diferente dos demais. A senhora lá, com todo amor, com todo carinho, me deu um jalequinho branco, me chamou, me convidou para eu botei. Eu vou ficar orgulhoso, ficar vaidoso por causa disso? Não. Eu só estou cumprindo uma formalidade que ali foi estabelecida, não sei por quem, há muito tempo, e que eles gostam de estar assim. Se eles gostam de estar assim, preferem estar assim, quem sou eu para questionar, né? Mas é uma coisa que caiu no desuso. Infelizmente, caiu no desuso. Eu prefiro hoje, né, no caso das reuniões de mediunidade, ir com minha roupa naturalzinha. O importante para mim é que ela esteja limpa, bem passada. Isso é o mais importante, que esteja inteirinha, e eu me sentindo confortável nela. Isso é o mais importante. É isso mesmo. Josildo, foi muito bom o nosso bate-papo. Termina aqui. Eu gostaria de agradecer por você ter aceitado o convite. Espero que você volte mais vezes, viu? Para a gente poder conversar mais sobre nossa doutrina. E espero que você também tenha gostado e que o nosso público também, qualquer dúvida, qualquer pergunta, coloquem lá nos comentários que será respondido. Eu agradeço a oportunidade que você me proporcionou, Liliana, de estar aqui presente neste momento, e que me ajudou a recordar livros que estavam lá na minha estante, no meu guarda-roupa, já um pouquinho esquecido, como esse mesmo de Terezinha, né, Oliveira, Mediunidade, mas que é um livro muito prático, muito bom de ser abordado, né? Principalmente pelos iniciantes. Eu já tenho uma bagagemzinha boa, considerável, né, da doutrina espírita, mas nunca é tempo de voltar atrás e continuar estudando, revendo as coisas, recapitulando, fixando melhor o aprendizado. Sempre há época de aprender, sempre. O aprendizado é constante. Independente da idade, é constante o aprendizado. Então, te agradeço de coração a oportunidade do irmão que me indicou esse espaço para estar aqui, nosso irmão Cristóvão. Sim, agradecer mesmo a Cristóvão, né? Foi um presente ter você aqui. Muito obrigada, Josildo. E, gente, até o próximo programa. Tchau, tchau.